em estar aqui com vocês, compartilhando conteúdos, estudos realizados já há algum tempo, que vão nos trazer algumas informações sobre a história do judô, sobre a evolução dessa modalidade, sobre a vida do Shihan Jigoro Kano e as atualidades também sobre o judô brasileiro, principalmente as conquistas dos nossos atletas em eventos internacionais. Então, oficialmente, estamos aqui pela Federação Paranaense de Judô, nesse curso online, promovido em outubro de 2025, e o tema, para que fosse mais genérico, não nos referíssemos apenas à história do judô, podemos dizer, vamos tratar dos caminhos do judô, os caminhos do judô. Eu sou o professor Neide Lucamecken, sou 8º Dan, faixa vermelha e branca, e aqui vou compartilhar com vocês, de imediato, algo que todos já conhecem, que é a escrita tradicional do judô aqui, em língua japonesa, e o símbolo da Kodokan, do Instituto Kodokan de Judô, que foi fundado pelo mestre Jigoro Kano em 1882. Aqui compartilho com vocês uma fotografia que está aqui no meu escritório, onde eu passo a maior parte do meu dia, quando eu não estou dando aula. Nele está a assinatura em japonês, ao lado esquerdo, de quem olha a tela aqui, e à direita em língua inglesa, vamos dizer assim. Quem assinou esse pôster para mim foi o neto do Sensei Jigoro Kano, pessoalmente, quando estive no Japão em 1995. Aqui eu até coloquei ali, fotografia assinada pelo presidente do Kodokan, na época, Yukimitsu Kano, neto de Jigoro Kano, em letras japonesas e latinas, e doada a mim pessoalmente em outubro de 1995, por ocasião de uma reunião em seu escritório no Kodokan, em Tóquio, após a realização do Campeonato Mundial de Judô em Chiba, no Japão. Aqui tem uma fotografia com aquele famoso painel lá, um quadro, né, com a escrita do próprio Sensei Jigoro Kano, e ali estou eu, ainda bem mais jovem, né, com bastante cabelo ali, sendo cumprimentando, né, o Yukimitsu Kano, presidente do Kodokan na época, neto do Sensei Jigoro Kano. E aqui, novamente, nós estávamos conversando, ele falava um bom inglês, e aqui eu destaco a cordialidade dele em me receber, em conversarmos, trocarmos ideia. Ele já tinha estado no Brasil, queria vir ao Brasil novamente, e aí me presenteou com esse pôster aí e assinou para ele, e assinou um pôster para que eu trouxesse para o Brasil. Ele, como diz ali na escrita, era filho de Irisei Kano, filho do Sensei Jigoro Kano e neto do fundador. Ele atuou desde 1980 até 1995 como presidente da União de Judô da Ásia, além, evidentemente, de ter sido presidente do Instituto Kodokan. Bom, aqui entramos no tema propriamente dito, que é os caminhos do judô. Ao refletirmos sobre esse tema, o nosso pensamento imediatamente nos remete às origens do judô, bem como ao nascimento e à vida de Jigoro Kano. Ele nasceu em 28 de outubro de 1860, em Mikage, distrito de Hyogo, no Japão, e faleceu em 4 de maio de 1938. Ele não tinha completado ainda, ia completar 78 anos, tinha 77 anos de idade, e ele faleceu a bordo do navio Hikao Maru, vítima de pneumonia, como já foi dito aqui, então, com 77 anos. Ano passado estive no Japão e tive a grande oportunidade de visitar esse navio, Hikao Maru, que hoje é um navio museu, que está aberto lá para visitação, e é muito interessante estar lá, onde o Sensei Jigoro Kano faleceu. Hoje, o Sensei Jigoro Kano estaria com 165 anos. Nós estamos em 2025, menos 1860, ele estaria completando 165 anos. Quando nos referimos às origens do judô e aos caminhos que o Sensei Jigoro Kano percorreu até os dias atuais, ou melhor, desculpe, que o próprio judô percorreu até os dias atuais, existem registros históricos sobre diversas escolas de Jujutsu ainda remanescentes da era Edo. Você sabe que o Japão tem várias eras, né? Então, foi da era Edo
a famosa época do shogunato Tokugawa, que foi de março de 1603 até 1868, também conhecida como a Era da Idade da Paz Ininterrupta. Essas escolas ainda existentes na Era Meiji, elas ainda conseguiam sobreviver de certa maneira. Então, nesta época, entre 1868 e 1912, aconteceu a Era Meiji no Japão, e também conhecida como a Era do Progresso Japonês, porque foi, de fato, a abertura dos portos do Japão para as culturas ocidentais. Foram as que deram origem, a partir dos estudos de Jigoro Kano, ao judô atual. A partir de 1854, ainda durante a Era Edo, anterior à Era Meiji, com a assinatura em 31 de março do Tratado de Kanazawa, por meio do qual os portos de Shimoda e Hakodate foram abertos aos navios americanos, o povo japonês despertou seu interesse em novas culturas. Esse despertar não ocorreu abruptamente, permanecendo por muitas décadas e até sendo incorporado à própria cultura do país. Haja vista a potência que se tornou pelo grande crescimento social e econômico acontecido após a restauração Meiji, quando se tornou a primeira potência não europeia, e pela expansão após a Segunda Guerra Mundial, quando se recuperou de uma devastação, que foi, evidentemente, né, a derrota na guerra, a bomba de Hiroshima e etc., para se tornar a terceira maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Aqui trago para vocês, compartilhando alguns acervos aqui do meu Museu das Coisas do Judô. Tem um pôster alusivo aos 100 anos de judô, que é de 1982, em comemoração a data, né, que 1882, 1982 são 100 anos de fundação. E aqui ao lado, uma fotografia de Kanojigoro Shihan com seu irmão mais velho. Ele tinha 11 anos de idade, ele é o menorzinho aqui à direita. Quando a vida de Jigoro Kano, que nasceu praticamente no final da Era Edo, início da Era Meiji, em fevereiro de 1882, fundou a sua escola Kodokan, ano que completou 22 anos de idade. Ele, na verdade, tinha 21 anos quando fundou o Kodokan, porque foi em volta de fevereiro, por volta de fevereiro de 1882. Então, ele ia completar 22 anos em 28 de outubro. E assim, já demonstrando seu empreendedorismo, teve a percepção da necessidade social e muita sensibilidade para essa criação, pois um novo método de educação física, aliado a conceitos éticos e morais, justamente pela época em que foi proposto, despertou também o interesse do povo japonês para essa nova atividade. Jigoro Kano foi vitorioso desde a sua infância com a superação de inúmeras dificuldades, a saber, primeiramente com sua complexão física, que era muito frágil nos seus primeiros anos de vida, mas, por outro lado, ele possuía temperamento explosivo. Depois, familiares, as dificuldades que ele enfrentou, com a morte da sua mãe, quando ainda menino, aos 9 anos de idade, e com a posterior mudança do local de nascimento para Tóquio aos 11 anos de idade, com seu irmão mais velho, Kensaku Kano. Para ambos estudarem na escola particular de Seisatsusho Juko, local onde foi inúmeras vezes, no ano em que lá passou, constrangido psicologicamente e agredido fisicamente pelos colegas mais velhos, inclusive pelos próprios companheiros de quarto. Curiosamente, já caracterizava naquela época o conhecido bullying, que é tão comentado na atualidade. Posteriormente, voltando a falar dessas dificuldades, por volta dos seus 16 anos, quando decidiu estudar e treinar o jiu-jitsu, pela resistência do seu pai quanto a essa decisão, mas que após muita insistência de Jigoro Kano, finalmente o pai dele concordou. E também dificuldades nas atividades profissionais, com todas as etapas que enfrentou por ocasião da fundação em 1882. E durante a permanência até 1883, da sua escola Kodokan Judô no templo budista Eishoji, no bairro de Shimoya, em Tóquio, onde tivemos também a oportunidade de estar no ano passado.
espaço com apenas 12 jôs, que era uma medida de superfície equivalente a um tatame, na época de 90 centímetros por 1,80. Hoje a maioria dos tatames, né, padronizado, tem 2 por 1. Portanto, o dojo tinha aproximadamente 20 metros quadrados, apenas 20 metros quadrados. Aqui uma fotografia do judogi, de Jigoro Kano, exposto no Museu do Kodokan em Tóquio. Aqui uma outra fotografia de Jigoro Kano na sua juventude, ali, usando um tipo de vestimenta e numa pose assim, como se estivesse se preparando para um combate, né? Com a conclusão dos seus estudos em 1881, Kano Jigoro Shihan formou-se em licenciatura, Ciências Políticas e Política Econômica pela Universidade Imperial de Tóquio. Após sua formatura, ingressou em um curso de pós-graduação em filosofia e se formou em 1882 com 22 anos de idade. Entretanto, apesar dos percalços ainda elencados, a determinação por ele sempre demonstrada em todas as suas ações e baseada em sua mente privilegiada e brilhante, com visão, inteligência e perspicácia, sensibilidade voltadas para épocas muito à frente do seu tempo, ele seguiu em frente e conquistou espaços importantíssimos na hierarquia política e profissional no Japão, e também no exterior, destacando-se aqui o fato de ter sido o primeiro oriental a ser membro do Comitê Olímpico Internacional. Pelo significado, em tradução literal do termo judô, que significa caminho suave, ou se preferirmos em palavras mais filosóficas ou mesmo explicativas, teremos caminho pelo qual se encontra a suavidade da vida, ou ainda, o suave caminho da vida. E da mesma forma, pelo nome dado à sua escola, Kodokan, que pode significar escola do caminho da vida, ou escola onde se ensina o caminho, ou ainda escola do caminho da fraternidade, ou mesmo um lugar para o estudo do caminho. Podemos afirmar que, sem sombra de dúvida, que o propósito de Kano Jigoro Shihan pela criação do judô foi a verdadeira existência de um mundo melhor, centrado em bem-estar consigo mesmo, em harmonia e fraternidade com as outras pessoas. Quando buscamos entender, conhecer e percorrer os caminhos do judô, percebemos que eles são diversos, e pessoalmente, com muita honra e alegria, afirmo que o judô abriu todas as portas da minha vida, e me trouxe inúmeras oportunidades de crescimento pessoal, cognitivo, profissional, e que ainda hoje, na atualidade, continua descortinando os meus olhos para os novos horizontes. Os meus olhos, novos horizontes, né? Aqui temos uma fotografia também ilustrativa, que é a antiga entrada do Templo Eishoji, berço do judô, em 1882. Isso está modificada, essa entrada aí. Ela existe ali, mas é uma entrada que acho que sofreu alguma reforma. Aqui à direita, uma fotografia de Kano Jigoro Shihan com seus 9 discípulos e com Likubo Tsunetoshi Sensei, mestre do estilo Kitoryu de Jiu-Jitsu, que ele praticou durante bastante tempo. Aqui, o Sensei Likubo é esse aqui, ó, ao lado direito dele. E aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os 9 discípulos deles que começaram, 9 discípulos dele que começaram a história do judô. Em consequência, a criação desse novo método do judô e ao processo evolutivo acontecido desde 1882 até os dias atuais, e vivenciado por ele até a sua morte, Kano Jigoro Shihan enfatizou muitas vezes ao longo da sua vida que é preciso entender o significado correto do judô e colocá-lo em prática. Em outras palavras, buscando o entendimento dos seus preceitos filosóficos, podemos afirmar que, pela prática do judô, estaremos no caminho que deve promover a amizade e a prosperidade social, sempre com o melhor uso da energia física e mental, com a percepção de que tudo é unidade, e assim estaremos atuando para o bem geral da humanidade. Essa questão da percepção que tudo é unidade, é interessante que ele, durante a vida, usou alguns pseudônimos para assinar os seus textos, assinar os seus artigos, etc. E um deles é justamente um que fala assim, Ki-Itsu Sai, que significa tudo é unidade. Então é um pseudônimo que o Kano Jigoro Shihan usou. Aqui é possível e oportuna a afirmação
que a grande abertura para os caminhos do judô existentes no mundo de hoje, historicamente está nos registros de que, em 1886, ou seja, em torno de 4 anos após a fundação do Kodokan, quando foi organizada uma competição no Japão, que teve a participação de diversas escolas de Jujutsu, e também de 10 judocas do Kodokan, entre eles os 4 ases do judô, que são os senhores guardiões do templo, detentores da arte. Eles são o Shiteno, que são os 4 ases, né, do judô, cujos nomes são Sakujiro Yokohama, aqui, essa primeira foto aqui ao lado esquerda, o famoso Shiro Saigo. Segundo, Yoshitsugu Yamashita, o Tsunejiro Tomita. Aqui temos o Shiro Saigo à direita, nessa fotografia. Esses alunos de Jigoro Kano ficaram conhecidos como Shiteno, como já falei, termo que significa explicativamente ou explicitamente 4 ases, 4 semideuses do Kodokan. Aqui estão eles, ó. O Yokoyama, Shiro Saigo, Yamashita e Tomita. Então, esses que foram aqueles que deram a base ao judô, considerados os 4 ases. Nos referindo a essa competição que aconteceu em 1886, em um segmento estava o Kodokan de Jigoro Kano com a essência de que ele pensava ser o melhor dos antigos sistemas de Jujutsu e com algumas técnicas de wrestling ocidental, além da utilização de conceitos modernos de educação física e também de fortalecimento mental e espiritual. Em outro segmento estavam as escolas de Jujutsu que desprezavam os novos ensinos de Jigoro Kano. Essas escolas denegriram a imagem da escola de Kano como sendo de métodos de luta que não expressavam a realidade e, portanto, sendo improváveis e ineficientes numa situação de combate real. Nesse evento, aconteceram 10 lutas, e no final o resultado foi de 8 vitórias para os alunos do Kodokan e 2 empates. Historicamente, é importante citar que a última disputa do evento foi a luta de Shiro Saigo, que venceu um adversário bem maior do que ele, com quase 30 quilos a mais, utilizando uma técnica que o consagrou chamada de Yama Arashi, que significa tempestade na montanha. Com essa vitória, os holofotes se voltaram para a nova arte chamada judô, que naturalmente foi plenamente aceita pelo povo japonês e assim se difundiu por todo o país. Posteriormente, por volta de 1899, o judô chegou na Inglaterra pelas mãos do próprio Jigoro Kano, durante as suas visitas àquele país, e teve continuidade pelo trabalho dos mestres Gunji Koizumi, considerado como o pai do judô britânico, e por Yukio Tani, lutador de jiu-jitsu que, após ser promovido por Jigoro Kano em 1920 para segundo grau do Kodokan, passou a ensinar judô na Budokwai, uma sociedade pioneira no ensino das artes marciais japonesas na Inglaterra, fundada justamente por Gunji Koizumi. Aqui uma fotografia do sensei Jigoro Kano com vários atletas na Inglaterra, quando ele estava divulgando o judô naquele país. Aqui explicando sobre a fotografia, Kano Jigoro Shihan no Budokwai, em Londres, Inglaterra, já em 1928. Em 1903, por solicitação direta a Jigoro Kano, de um empresário americano que foi ao Japão e se encantou pelo judô, ele escolheu Yoshizaku Yamashita para, juntamente com sua esposa, ir para os Estados Unidos para ensinar judô. Na ocasião, inclusive, o presidente americano Theodore Roosevelt foi aluno de Yamashita. Ele montou uma academia de judô na Casa Branca, onde Yamashita deu aulas de judô para o presidente e também para alguns amigos dele. Yamashita e sua esposa retornaram ao Japão em 1906, e Jigoro Kano escolheu Tsunejiro Tomita, na época sexto dan, e Mitsuo Eisei Maeda, quarto dan, para darem continuidade ao trabalho iniciado por Yamashita. Há referências que o judô foi levado para a França por volta de 1905. Entretanto, na história da Federação Francesa de Judô, consta que isso aconteceu na década de 1930. Então, as coisas se perdem, infelizmente, na história, mas
são esses dois registros que a gente tem referência. Tendo seu real desenvolvimento, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, sob a liderança do mestre Mikinosuke Kawaishi e Paul Bonnet-Mouret, que foi fundador da Federação Francesa de Judô em dezembro de 1946 e seu primeiro presidente. Aqui temos uma fotografia da antiga fachada do Instituto Kodokan, que era em Suidobashi, Tóquio. Com o passar do tempo, o judô se difunde para outros países da Europa, se fortalecendo cada vez mais e indo também para outros continentes, onde foi adotado por diversas escolas de polícia e até hoje permanecendo. Aqui é uma fotografia do Kodokan em Fujimi-sho, Tóquio. Na verdade, não é uma fotografia, é uma pintura, né? Continuando, aqui um desenho, uma pintura também, de uma sessão de palestra do Sensei Jigoro Kano a vários alunos ali que estavam assistindo aos seus ensinamentos. Kodokan em Shimotomisaka, Tóquio. Aqui abaixo temos a fotografia do atual prédio do Instituto Kodokan, dojo que está localizado no Internacional, Kodokan International Judo Center, no bairro de Bunkyo, em Tóquio. É um lugar espetacular, vale a pena estar lá, ele fica, tipo assim, quase que uma quadra inteira ali nessa posição, ao lado a gente vê lá uma roda gigante, é um parque de diversões que tem ali do lado, onde fica o Tokyo Dome. É muito legal. Em nosso país, como o judô veio para cá, né, nos questionamos sobre isso, em nosso país a primeira chegada no Brasil foi com os imigrantes japoneses no navio Kasato Maru, em 1908. Foi o fator mais importante para o surgimento e desenvolvimento do judô no nosso país. A influência exercida por lutadores profissionais, representantes de diversas escolas de jiu-jitsu japonês, também contribuiu para o desenvolvimento do judô. O início do judô no Brasil ocorreu em instituições organizadas. Ocorreu sem instituições organizadas. Apenas após os primeiros anos do ensino, na década de 1920, início dos anos 30, chegaram ao Brasil os imigrantes que conseguiram organizar as práticas do judô e kendo no país. Em São Paulo, destaque para Tatsuo Okoshi, em 1924, Katsutoshi Naito, em 1929, Tokuzo Terazaki, 1929, em Belém, e em 1933, em São Paulo. Yasuichi Ono, 1928, Sobei Tani, em 1931, e Ryuzo Ogawa, em 1934. Aqui me permitam um parênteses, eu tenho um troféu do meu primeiro campeonato brasileiro juvenil, em 1969, em São Bernardo do Campo. Tive o prazer de receber das mãos do sensei Ryuzo Ogawa esse troféu, que ele está por aqui, em algum local aqui da minha prateleira, sabe? Ali. Um troféu que eu disputei a final e, infelizmente, perdi, daí fiquei em terceiro lugar naquela competição. E aí, Takaji Saigo e Geo Omori, ambos com vínculo no Kodokan, chegaram a abrir academias em São Paulo na década de 1920. Porém, essa atividade não teve continuidade. Na década de 1930, Omori foi instrutor na Associação Cristã de Moços no Rio de Janeiro e, posteriormente, se radicou em Minas Gerais. No norte do Paraná, nas cidades de Açaí, Uraí e Londrina, o judô deu seus primeiros passos com Sadai Ishihara, em 1932, e Shunzo Shimada, em 1935. Os primeiros professores a chegarem ao Rio de Janeiro foram Masami Ogino, 1934, Takeo Yano, 1931, Yoshimasa Nagashima, 1935-36, em São Paulo, e 1950, no Rio de Janeiro. E Geo Omori, vindo de São Paulo, em 1930, aproximadamente. A chegada dos primeiros professores lutadores também deixou o seu legado. Dentre os pioneiros se destacaram Mitsuo Maeda e Soichiro Shinjiro Satake, alunos de Jigoro Kano. Mitsuo Maeda, também chamado de Conde Koma, chegou ao Brasil em 14 de novembro de 1914, entrando no país por Porto Alegre. Junto com ele chegaram Satake, Laku, Okura e
Shimizu. Em 18 de dezembro de 1915, a trupe de lutadores chegou a Manaus, mas antes disso rodou o Brasil em demonstrações e desafios. Quando Ikoma se radicou em Belém do Pará, em 1921. Enquanto Satake ficou em Manaus, onde ministrava aulas no bairro da Cachoeirinha, ainda na década de 1920. Maeda fundou sua primeira academia de judô no Brasil no Clube do Remo, bairro na cidade velha de Belém do Pará. É importante registrarmos que, desde a chegada do Kasato Maru no Brasil em 1908, com os primeiros imigrantes japoneses até a Segunda Guerra Mundial, os nomes e as práticas de esportes e luta se confundiam. Encontra-se na literatura do judô, Jiu-Do, Jujutsu, Jiu-Jitsu e ainda Jiu-Jitsu Kano, muitas vezes para designar a mesma prática. O judô em nosso país foi inicialmente organizado pela colônia japonesa, depois esteve sob controle da Confederação Brasileira de Pugilismo e, finalmente, com a criação da Confederação Brasileira de Judô em 1969, foram dados os passos para a diferenciação das práticas de luta e, de fato, a organização e o crescimento do judô no Brasil. A primeira instituição a coordenar o desenvolvimento do judô Kodokan no Brasil foi a Juken Reimei, a partir de 1933 em São Paulo, e em 1937 no Paraná. A partir do ingresso do judô como modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio em 1964, passaram-se a organizar as instituições federativas de judô brasileiro. As primeiras medalhas conquistadas por brasileiros em campeonatos mundiais foram no Campeonato Mundial Universitário de Judô, disputado em Lisboa em 68, quando o atleta do Paraná, Lyoji Suzuki, atualmente ele faleceu, né, é falecido, mas faleceu com o nono dan, se sagrou vice-campeão mundial universitário na categoria peso-pena. Em seguida, o atleta de São Paulo, Matheus Sugizaki, infelizmente também falecido, se sagrou campeão mundial na categoria peso-leve. E logo após, Haruno Ishimura, também falecido, de São Paulo, conquistou a medalha de bronze na categoria meio pesado. A Confederação Brasileira do Judô foi fundada em 18 de março de 1969, sendo reconhecida em 1972, quando o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica com Chiakishi na Olimpíada de Munique. A partir de 84, o país estabeleceu uma tradição vitoriosa em Jogos Olímpicos, conquistando medalhas em todas as edições. Destaque-se as seguintes medalhas olímpicas de ouro: Aurélio Miguel, Seul 88, Rogério Sampaio, Barcelona 92, Sara Menezes 2000 e Londres 2012, Rafaela Silva, Rio de Janeiro 2006 e recentemente a Beatriz Souza, agora em Paris 2024, no peso pesado feminino. Confederações nos 26 estados e no Distrito Federal, e com mais de 1 milhão de praticantes, o judô assumiu em 2012 a posição de esporte brasileiro com maior número de medalhas em edições dos Jogos Olímpicos. Além dessa tradição vitoriosa, a CBJ possui uma estrutura moderna e organizada, proporcionando aos seus atletas, treinadores e demais membros das comissões técnicas uma excelente estrutura para treinamentos e competições. Dessa forma, captou grande número de apoiadores e patrocinadores, já que sua marca é confiável e vitoriosa. O Brasil foi sede dos campeonatos mundiais sênior de judô em 65, 2007 e 2013, todos realizados no Rio de Janeiro. Também em novembro de 78, a Confederação Brasileira de Desportos Universitários, CBDU, juntamente com a Federação Internacional de Esportes Universitários, FISU, realizou no Rio de Janeiro o 5º Campeonato Mundial Universitário de Judô. Nessa ocasião, eu tive a grande honra de integrar a equipe brasileira na categoria meio-médio. Entre outros resultados, destacamos o judoca brasileiro Oswaldo Cupertino Simões, que nessa ocasião se sagrou campeão mundial universitário na categoria peso pesado. Na época, era para atletas acima de 95 quilos, hoje ela é acima de 100 quilos, né? Em 1986, novamente, essas mesmas entidades, a CBDU e a FISU, realizaram no Brasil, em São Bernardo do Campo, o 9º Campeonato Mundial Universitário de Judô. Nessa ocasião, atuei como técnico da delegação brasileira para acompanhamento da nossa equipe. O Brasil teve medalha de bronze com Sérgio Pessoa, na categoria pena, e medalha de prata com João Douglas Gil, e na categoria médio, e 2 medalhas de ouro com o atleta do Paraná, Rogério Querubim, uma na categoria de peso pesado e outra na categoria absoluto. Aí, como história ainda, continuando do judô brasileiro, nós temos os presidentes da Confederação Brasileira do Judô desde a fundação. 69 a 79, Augusto Oliveira Cordeiro, 80 a 81, Miguel Martins Ferrantes,
82 a 84, Sérgio Adigbaí, 85 a 90, Joaquim Mamed de Carvalho e Silva, 91 a 2000, Joaquim Mamed de Carvalho e Silva Júnior, 2001 a 2016, Paulo Vanderlei Teixeira, 2017 a 2020, Silvio Cássio Borges, 2021 a 2024, Silvio Cássio Borges, e agora 2025 a 2028, retorna o professor Paulo Vanderlei Teixeira. Abaixo, nós temos os registros de conquistas de medalhas encontrados no site da Confederação Brasileira do Judô. Aqui eu fiz um extrato sobre isso, são muitas conquistas, e as principais competições que a CBJ entendeu que seriam importantes para estarem destacadas no seu site são os Jogos Olímpicos aqui, nós temos 28 medalhas em Jogos Olímpicos, sendo 5 de ouro, 4 de prata e 19 de bronze. Depois, nós temos os campeonatos mundiais sênior. Nós temos 57 medalhas em campeonatos mundiais sênior, sendo 9 de ouro, 9 ouros, 14 pratas e 34 bronzes. Depois vem os campeonatos mundiais por equipe, que é uma competição já um pouco mais recente, né? Mundiais por equipe, aqui, 2017, 19 e 21, nós temos 5 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze nessas competições, com um total de 8 medalhas, campeonatos mundiais por equipe, são 8 medalhas. Aí temos os mundiais júnior, nós temos em júnior, veja, uma diferença bastante grande, para até refletirmos, nós temos 82 medalhas em campeonatos mundiais júnior, e aí quando passa para o sênior, esse número é reduzido, talvez seja uma situação natural, mas de qualquer forma poderíamos ter uma manutenção desse número, já que ganhamos o júnior, poderíamos continuar ganhando mais medalhas no campeonato mundial sênior também. Então, nos campeonatos mundiais júnior são 14 ouros, 23 pratas e 45 bronzes. Depois nós temos os Jogos Olímpicos da Juventude. Estão aqui, esse material vai ficar aqui à disposição de vocês. Jogos Olímpicos da Juventude. Nós temos um total de 5 medalhas. Uma apenas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. É uma competição mais recente, né? Ela não aconteceu há muitos anos. Depois temos os Mundiais Júniors, Mundiais Juvenis, desculpem, com 35 medalhas. São 6 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 15 medalhas de bronze. Aqui. Depois temos os Jogos Pan-Americanos, aí o Brasil realmente faz uma festa, como podemos dizer, né? Temos 150 medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo 47 de ouro, 39 de prata e 64 de bronze. Vejam, desde 63 nós temos várias conquistas, inclusive no Jogos Pan-Americanos em Indianápolis, tivemos o nosso atleta Reinaldo Cagiano, que foi medalha de ouro na categoria meio-médio. Também Rogério Querubim participou lá. E, deixa eu ver aqui, 1987. Vamos buscar aqui, 1987. Jogos Pan-Americanos. 87 aqui, ó. Mônica Gelucci, ouro, até 48, Soraya André, ouro até 70, Sérgio Pessoa, ouro até 60, Reinaldo Cagiano, ouro até 86, foi peso médio que o Reinaldo lutou. Aurélio Miguel, ouro até 95, aí Nelson Moura, prata até 65, Luiz Moura, prata até 71, Federico Flecha, mais de 95 prata, Soraya Carvalho, menos de 61 bronze, Rosemary Salvador, mais de 72 bronze, Ivana Santana, aberta bronze, e o Rogério Querubim, que também é aqui do Paraná, aqui de Curitiba, foi medalha de bronze também no absoluto. Então, o Paraná sempre teve bastante tradição em eventos internacionais. Aí nós temos os Jogos Pan-Americanos Júnior, para encerrar essa parte de conquistas aqui de medalhas para o Brasil, que nós temos 6 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 bronzes. Então, fazendo uma síntese dessas conquistas, eu posso até mostrar para vocês aqui que eu fiz uma síntese. Nós temos, considerando essas 2, 4, 6, 8 competições importantes no mundo, né? O Brasil conquistou 376 medalhas, vejam, sendo
somando todas essas competições, as medalhas de ouro. 88 medalhas de ouro, 102 medalhas de prata e 186 medalhas de bronze. Então, o Brasil realmente é um país respeitado, um país de tradição, um país que tem conquistado muitas medalhas internacionais e cabe a nós, né, professores um pouco mais antigos, e a vocês que estão evoluindo, que estão se graduando, né, como Shodani, Dan, Sandan, Yodan e outros graus talvez, preservarmos isso e promovermos o crescimento disso para o nosso país e para os nossos atletas, né? Então, retomando aqui, agora pensando no judô, talvez mais nas questões atuais, nas questões que o judô de fato promove, nós temos que pensar nas vertentes que o judô nos dá. Elas são voltadas para questões pessoais, sociais, profissionais, administrativas e até mesmo em outros segmentos. Apresentamos abaixo uma relação dos diversos caminhos, podemos dizer, que o judô nos proporciona. Primeiro, ali temos uma prática, né, o sensei Jigoro Kano, ali vestido com um kimono, ali é um kimono, né, uma vestimenta mais cerimoniosa, podemos dizer, atuando no ensino do judô aqui para mulheres. Nos parece que elas estão fazendo um tipo de um kata ali, dando um shime, né, está segurando o braço, segurando a mão aqui, o pulso, e dando um shime aqui com o braço esquerdo. Aqui está o Shihan Jigoro Kano vestido com essa roupa assim mais cerimoniosa, né? Então, o sensei Jigoro Kano percebe que, por intermédio da prática do judô, o corpo e o espírito serão fortalecidos. Afirma que, ao aprofundar-se na técnica, descobre-se a importância da base espiritual e científica para a harmonização do todo. Diz também que o judô é o caminho para o uso ideal da força espiritual e física. Uma outra vertente que a gente pode ter para o judô na atualidade é a participação em competições tradicionais e, mais recentemente, de kata e também funcionais, né? Na pandemia, houve uma série de competições do judô funcional, né, que eram, inclusive, competições online, que a gente até participou de alguns julgamentos aí na questão da arbitragem. Então, a participação em competições tradicionais, aqui, na Geno Kata, demonstrado no Kodokan, são professores Kodansha, faixa vermelha e branca, e aqui o Ju no Kata, demonstrado também no Kodokan. Outra vertente é a ampliação das relações humanas, a integração social e o crescimento cultural. Aqui temos uma fotografia do Kano Jigoro Shihan, ele gostava muito de escrever, era um exímio escritor da língua japonesa, que é uma ciência, uma arte também, né? Kano Jigoro Shihan e sua prática habitual de grafia japonesa para a escrita do seu legado ao mundo. Então, esses painéis, esses quadros, é ele que pintou diversos deles. Agora vejam que foto interessante aqui. Aqui a gente ainda pode dizer que o sensei Jigoro Kano sabia que a segurança de um povo se encontra no intelecto, na pesquisa e no desenvolvimento do saber. Então não adianta essa questão de treinar, de ser forte, de ganhar competição, é muito importante, porque ela divulga a modalidade, mas ela é passageira. O que fica realmente é o que se absorve dessa prática, a determinação, a superação de dificuldades, a garra para vencer essas dificuldades e o acervo cultural e cognitivo, né, que a gente consegue obter pela prática do judô, pela vivência no judô de todos os sentidos, né? Aqui temos uma fotografia bem interessante, vejam só, é um dojo que, pelo número de pessoas que estão aí praticando, não parece ser tão grande, mas ele realmente é grande, de fato, só que tem tanta gente praticando. E aqui a gente fala ali, o ensino do judô em diversos segmentos, academias, clubes, aqui vejam, imagine uma academia tão cheia de gente assim, condomínios e em aulas particulares, e mesmo online. Hoje em dia nós temos até o ensino do judô online, por que não? Né? Consultoria de treinamento, enfim, modernidades que a evolução cibernética nos permite, né? E também o estímulo à criatividade, com o desenvolvimento de capacidade para a solução de problemas. Então, aqui, treinamento no Shimotomisaka Kodokan Dojo em Tóquio.
Vejam só, uns fazendo chão, alguém ali com um tipo de um kimono, não me parece ser um judogi preto, e aqui uns caindo para lá, uns para cá, tem gente esperando aqui do lado ainda para entrar no treinamento. Ali era um tipo no altar que está numa fotografia também anterior, que nós já mostramos, onde Kanoji Goroshihan ficava para dar as suas palestras. Aí, uma grande vertente na atualidade é a atuação como técnicos, né? Treinar equipes, acompanhar equipes, orientar nas várias competições. Aqui uma fotografia do Kanoji Goroshihan na posição de Jigotai, com o Kyuzo Mifune. Kyuzo Mifune foi um 10º dan do judô, famoso pela sua habilidade e pela sua destreza, né, na prática das técnicas. Hoje em dia também tem uma carreira muito grande, que é a carreira de árbitro. Nós temos muita influência na arbitragem mundial, já vista uma situação do passado, quando o professor Carlos Catalano Caleja, infelizmente falecido, foi diretor de arbitragem da Federação Internacional de Judô. Hoje temos o professor Mariano, né, que atua também no segmento da arbitragem na Federação Internacional de Judô, e a participação brasileira ela é bem ouvida, né, nas decisões que a arbitragem vem tomando. Geralmente, após os Jogos Olímpicos, acontecem mudanças, né? Aqui é um estádio espetacular, nós já estivemos lá no Japão também visitando, Nippon Budokan, em Tóquio, palco do campeonato japonês absoluto de judô. É um lugar sensacional. Estivemos lá assistindo essa competição em 1999 com uma delegação do Paraná que fez essa viagem para lá. E estivemos bem próximos ali do imperador Hirohito, na época, com a sua esposa. Atividades empresariais também que nos proporcionam o judô, ligadas ao judô, né, o desenvolvimento de ações em escolas, clubes, academias, que é uma grande vertente hoje que nos proporciona consideráveis ganhos financeiros para a nossa manutenção, né? Aqui, Kanoji Goroshihan, em uma reunião, ele estava sempre com questões futuristas, né, envolvendo o próprio judô e o Japão de maneira geral. Aqui ele está conversando sobre o futuro do judô com E. Rawlings, na Embaixada do Reino Unido, Reino Unido, né, o pessoal na Europa, né, Inglaterra e etc. Barão Okura Kishiro e Alexander Nagai em Berlim. Ele estava em Berlim, vamos voltar aqui um pouquinho, na Embaixada do Reino Unido, em 1936, com essas 3 pessoas que fundaram o Clube de Judô Jujutsu de Trinity College, Universidade de Cambridge, em 1906. Atividades acadêmicas na área do judô, que são possíveis. Olha, aquele mesmo local ali onde o pessoal estava treinando, ali aquele palco onde Kanoji Goroshihan dava suas palestras, né, o pessoal aqui certamente ouvindo alguma palestra, estão aqui, não estão com judogi, estão com outras vestimentas aqui, devia ser alguma solenidade de entrega de certificado, alguma coisa nesse sentido. Flagrante de uma palestra de Kanoji Goroshihan no Kodokan Shimotomisaka Dojo. Aqui, atuações, outra oportunidade para os caminhos do atual judô são atuações administrativas, efetivas ou não, em federações, confederação e em outros segmentos esportivos nacionais e internacionais. Aqui é a cerimônia de abertura dos Jogos da Olimpíada, Jogos Olímpicos de Verão no estádio em Atenas, na Grécia, da primeira Olimpíada da Era Moderna, estádio Panathinaiko, em Atenas. Esses foram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados entre 6 e 15 de abril de 1896, com a participação de 241 atletas masculinos, representantes de 14 países. Vejam a proporção que isso tomou hoje em dia. 241 atletas nesse grande evento em 1896 e apenas 14 países.
o rei Jorge da Grécia fez a abertura oficial e foram disputadas 9 modalidades. Atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, halterofilismo, luta, natação, tênis e tiro. Isso é uma cultura geral em função do esporte. A estreia brasileira em Olimpíadas aconteceu apenas na sua 5ª realização. Foi nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Depois de viajarem 4 semanas do Rio de Janeiro até a Bélgica, em um lamentável cargueiro de 3ª classe, o nome desse cargueiro é Puervelo, a equipe de tiro do Brasil, composta por 4 civis e 3 militares, dramaticamente conquistou que não poderia competir, pois alguém no barco ou no porto de Antuérpia havia furtado as armas da nossa delegação, imagine. E aí, alguém, Afrânio Antônio da Costa, apelidado de Paraná, que já conhecia o chefe da equipe dos Estados Unidos, o coronel George Sanders, lhe pediu ajuda. Com grande desportista demonstrando muito fair play, Sanders cedeu 2.000 balas à equipe brasileira e também emprestou 2 pistolas Colt. E foi assim que o Brasil ganhou a sua primeira medalha olímpica de ouro. Esse feito aconteceu em 3 de agosto de 1920, quando Guilherme Paraense, um tenente do Exército, conquistou a medalha de ouro na prova de pistola de tiro rápido, obtendo 274 pontos nessa prova, pois 2 além do norte-americano Raymond Bracken. Então, o Brasil, nessa ocasião, primeira Olimpíada, primeira medalha de ouro com Guilherme Paraense na pistola de tiro rápido. Aí nós temos um flagrante aqui dos Jogos de 1912, na Suécia, em Estocolmo, os primeiros Jogos Olímpicos dos quais o Japão participou. Nós fomos em 1920, não foi? Ali, 1920, e o Japão esteve na Suécia em 1912. E aqui abaixo, o Kano de Goroshihan, ao lado esquerdo, representando a delegação japonesa. Aqui está Kano de Goroshihan. Comemoração da atribuição dos Jogos da 12ª Olimpíada à cidade de Tóquio, com a participação de Kano de Goroshihan, de terno preto com chapéu e bengala, aqui. Então, nessa ocasião, o Japão conquistou o direito de realizar a Olimpíada de 1940, fato que não aconteceu em função da Segunda Guerra Mundial. Aqui um cartaz curioso, o cartaz da Olimpíada de Atenas, o cartaz da primeira Olimpíada, ali escrito em grego, né? Olimpíada 776 a 1896. Alguma referência histórica, cartaz muito bonito, interessante, né, da época. Olimpíada é o evento esportivo mais importante do mundo e necessita para sua realização de grandiosos investimentos. Outra situação que podemos ter para os caminhos do judô é a promoção de projetos sociais, que hoje, nos últimos tempos aí, está muito em evidência. Existem vários projetos sociais no Brasil, não apenas o judô, mas em várias modalidades. Aqui temos, nessa fotografia acima, aqui, Kano de Goroshihan, ele está aqui, ó, bem no meio, usava um cavanhaque, um bigode na época ali, era mais jovem. Kano de Goroshihan com vários de seus discípulos, inclusive o Shitenno, que são aqueles 4 ases, estão nessa fotografia. E aqui, o principal dojo, no Kodokan, é uma área embaixo, assim, aqui tem um mezanino em volta dele todo, a gente consegue assistir os treinamentos, é um lugar espetacular que vale a pena ir para lá. Aqui também vários professores, lá em palestra, comemorações, festividades, etc. Aqui trazemos para vocês uma fotografia com objetos pessoais de Jigoro Kano e 2 de suas caligrafias, que expostas no Museu do Kodokan. Ele fazia esses painéis aí, uma delas certamente é o Jita Kyoei, e o outro é o Seiryoku Zenyo.
Então, voltando um pouquinho, podemos ter a promoção e a participação em eventos, palestras, seminários e outros assuntos ligados ao judô. E a oportunidade de atuação com o judô inclusivo, agora, que é um novo segmento que está promovendo o bem-estar para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Crianças com autismo, com algum tipo de paralisia cerebral, ou síndrome de Down, algumas coisas assim que o judô, de fato, promove melhoria e muito bem-estar. Aqui mais uma ilustração, Kanojigoro Shihan, ensinando crianças no Kodokan em Tóquio. Aqui uma aula de judô, agora já no Kodokan moderno, crianças executando ali o movimento tipo caranguejo. Aqui, outro segmento que pode se atuar no judô é a área de pesquisa, né? Pesquisas com foco no judô, o benefício que o judô pode trazer, publicação de livros e trabalhos impressos ou digitais. Né? Aqui tem a biblioteca do Kodokan, é bastante vasta, infelizmente a maioria são livros em japonês, mas também é possível. Outro segmento que também pode se pensar no judô é a questão do Tandoku Renshu. Tandoku Renshu é o treinamento individual. Aqui a gente vê Isao Kano, grande campeão olímpico e japonês. Isao Kano, com 80 quilos, foi campeão japonês absoluto. Então, ele foi um atleta de excelente performance, conhecido no Japão, e a dedicação dele, a superação das dificuldades para treinamento, enfim, tudo que ele passou para chegar até a conquista do campeonato japonês absoluto com apenas 80 quilos. Aqui, nessa etapa do nosso curso, pensando no legado filosófico deixado ao mundo para o Kano, enfatizo que a partir do estudo feito por mim em 2004, tive a oportunidade de estar num evento chamado a Solidariedade Olímpica Pan-Americana. Estiveram presentes aqui no Rio de Janeiro representantes de 33 países. É um curso promovido pela ODEPA, que em inglês significa Pan American Sports Organization, ou Pan Am Sports. Essa entidade é responsável pela organização dos Jogos Pan-Americanos e de outros eventos de caráter olímpico nas Américas, e reúne os comitês olímpicos desses vários países e promove esporadicamente cursos para difusão das diversas modalidades. Em 2004, esse curso aconteceu aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de lá estar e desenvolvendo alguns conteúdos, compartilhando com as pessoas que aqui vieram. Então, para já nos encaminhando ao final da nossa fala aqui com vocês, não poderíamos deixar de fora as questões filosóficas do judô, né? E nessa ocasião, em 2004, como eu falei para vocês, eu fiz um estudo sobre a interferência, vamos dizer, das questões filosóficas do judô no dia a dia, na vida das pessoas. Então, como nós poderíamos usar as questões filosóficas, as máximas do Sensei Jigoro Kano, no cotidiano das nossas vidas? Vejam aqui. Judô, caminho suave, caminho pelo qual se encontra a suavidade da vida ou ainda o suave caminho da vida. Kodokan, escola do caminho da vida, escola onde se ensina o caminho, escola do caminho da fraternidade ou ainda lugar para o estudo do caminho. Dita Kyoei, amizade e prosperidade mútuas. Seiryoku Zenyo, a melhor utilização da energia, no mais amplo sentido. Aí tem várias máximas aqui, eu não vou ler todas, porque imagino que vocês têm esse estudo, que vocês dominam esses conteúdos, mas apenas aqui algumas que eu vou destacar. Por exemplo, nas águas do rio da vida chega mais longe aquele que nada quando deve, como deve e até onde deve. Ou seja, em outras palavras, o espaço de um termina onde começa o espaço do outro, né? Isso é fundamental nas relações sociais para que a nossa vida possa permanecer e estar em harmonia, né? Aqui tem outro que eu acho muito interessante. O judô ultrapassou o estado primitivo de sua utilização, para atingir o de uma ciência e de uma arte. Então, o judô hoje em dia é muito mais do que uma prática que veio do jiu-jitsu lá de trás,
da antiga prática das lutas japonesas, e que se tornou um esporte olímpico, hoje para ser algo que realmente promove inúmeras oportunidades para todas as pessoas. Aqui, o estado, isso aqui é muito interessante, o estado do mundo e dos assuntos humanos atualmente, isso aqui foi escrito por volta de 1920, 1930, pelo Kanōji Goroshi-Han. O estado do mundo e dos assuntos humanos atualmente se assemelha muito ao dos praticantes, dos principiantes sobre o tatame do judô. Então, veja, o mundo está tão conturbado, tão tumultuado, podemos dizer, que esse comparativo com uma situação prática é um principiante que sequer sabe como se locomover, como se movimentar sobre o tatame. E aí outras aí. Vamos terminar com essa aqui, essa parte da questão do judô para a própria vida ali, como nós falamos, né? Aqui o judô no cotidiano das nossas vidas. Quando alguém se dá conta do poder do judô, não pode servir-se dele para o mal, uma vez que pode ser tão perigoso como uma espada desembainhada. Então, o judô é tão poderoso que quando nós nos conscientizamos desse poder, nós temos que ter extremo cuidado para que ele realmente seja usado para o bem. Aí, quando falamos no esporte, né, o judô como vertente esportiva, conquistas de competição, participação em eventos estaduais, nacionais, internacionais, e aqui vem essa primeira frase que é muito conhecida, né? Conhecer-se a dominar-se, dominar-se a triunfar. Outra, quem teme perder já está vencido, ou seja, você está inseguro, está muito ansioso, está preocupado com o que vai acontecer numa competição, fatalmente você vai abrir espaço para ser vencido. Então, temos que enfrentar, como todas as coisas que acontecem em nossa vida, temos que enfrentar, temos que estar preparados e conscientes que seremos os articuladores, seremos os gestores das grandes transformações e das grandes vitórias das nossas vidas. Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, com humildade. Nunca te orgulhes de haver vencido um adversário, o que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. Neste caso, a única vitória que perdura é aquela que se conquista sobre a própria ignorância. E aí vamos indo para frente, são várias que se adaptam à questão das vertentes em participações esportivas, e aí voltando a uma área mais ampla, né, voltando a nossa visão para uma área mais ampla que o judô promove, que é a educação como um todo. Então, nós podemos dizer que o verdadeiro judoca é aquele que possui inteligência para aprender o que lhe ensinam, paciência para ensinar o que aprendeu aos seus semelhantes e fé para acreditar naquilo que por vezes não consegue compreender. Essa fala, essa escrita do Kanōji Goroshi-Han, ela merece ser estudada, ela merece ser pensada, ela merece ser amadurecida e verdadeiramente ser colocada em prática. Então, são várias também que, no nosso entendimento, como eu disse lá em 2004, nesse estudo que eu fiz para essa separação do que poderia ser esportivo, social ou educacional, vamos vir aqui para esta penúltima aqui. Nada sob o sol é maior que a educação. Isso foi Kanōji Goroshi-Han que falou. Nada sob o sol é maior que a educação. Ao educar uma pessoa e enviá-la e apresentá-la, em oportunizar que ela seja inserida na sociedade da sua geração, fazemos uma contribuição que se estende por 100 gerações. Então, o saber, a educação, a promoção da difusão do conhecimento, ela se perpetua de uma maneira que nós podemos dizer uma progressão geométrica. E, finalmente, uma fala do Kanōji Goroshi-Han que diz o seguinte: o judô de Kodokan não desaparecerá com a minha morte. Basta pesquisar e estudar com base naqueles princípios. Quais princípios? Todos os princípios do próprio judô, os princípios que Kanōji Goroshi-Han estudou, as coisas que ele deixou escritas para a humanidade e, de fato, incorporar isso na nossa vida para promover
o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa comunidade, o bem-estar do mundo de maneira geral. Isso seria fantástico, né, pessoal? Aqui, infelizmente, o desembarque do caixão com o corpo do Kennedy Goroshi Han, e quando ele veio, saindo do porto de Vancouver, no Canadá, e desembarcou em Tóquio, no navio Rikao Amaru, que como eu já falei, tive a oportunidade de estar lá no passado. O caixão dele estava coberto aqui, como vocês podem ver, com a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Infelizmente, foi uma perda muito grande, né, para o mundo, de maneira geral, porque ainda com 77 anos, certamente ele teria muito a produzir, teria muito a deixar ainda, um acervo maior ainda no seu legado. Aí, uma consideração ainda de finalização aqui do nosso trabalho, que existe um código moral atribuído ao judô, né? Esse código moral, ele verdadeiramente foi organizado na França. Ele busca questões que objetivam o fortalecimento da sua própria filosofia, a incorporação da ética aos praticantes e também a valorização de virtudes imprescindíveis à educação. Alguns atribuem esse código moral ao sensei Jigoro Kano, mas não foi ele que deixou isso escrito. Alguns querem dizer que sim, mas não foi. Esse código foi organizado depois de algum tempo de reflexões, e a base dele, a origem mesmo, está como sendo vinda da França. Então, aqui eu disse, não encontrei registro que tenha sido mesmo do Kennedy Goroshi Han. Encontrei sim, existe o código do Bushido, que é o código do guerreiro, que é o caminho do guerreiro, e que nos remete ao código de honra dos samurais. As coisas vêm evoluindo. Então, esse código dos samurais tinha os seguintes princípios, que era o Zi, que era a justiça, o Ji, que era a justiça, aqui estamos, o Yu, que é a coragem, o Jin, que é a compaixão, o Rei, que é o respeito, o Makoto, que é a honestidade, Meiyo, que é a honra, e o Shu, lealdade. Honra e lealdade. No final aqui, Meiyo, honra, e Shu, lealdade. Então, são esses princípios que vieram, como nós já falamos, do código do Bushido, que é o caminho do guerreiro, e com o código de honra dos antigos samurais. Podemos concluir que, seguindo o propósito de Jigoro Kano pela criação do judô, voltada para a educação e pela necessidade e responsabilidade de educarem seus alunos, professores de judô e entidades organizacionais dessa modalidade ao redor do mundo criaram o Código de Honra do Judô. Ressalte-se que ele guarda pequenas diferenças de um país para outro. Aí, mais uma referência que ele não veio lá do Japão, não veio do Kennedy Goroshi Han, senão talvez ele estaria igual no mundo inteiro. Então, ele guarda algumas diferenças em termos, né? Um termo é utilizado em um país e outro termo utilizado em outro. Assim sendo, e visando principalmente a formação de pessoas de bem com princípios sólidos e bem definidos para sua atuação, o objetivo principal do Kennedy Goroshi Han ao criar o judô. O denominado Código Moral do Judô tem muita utilidade e força, pois ele está no dia a dia no ensino do judô. Destaco aqui que a escola francesa de judô, que utiliza as virtudes citadas no seu Código Moral do Judô como elementos de motivação e progressão no ensino do judô para crianças e adolescentes. Aqui transcrevo o Código Moral do Judô citado no site da Confederação Brasileira de Judô. Cortesia, para ser educado no trato com os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios. Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Autocontrole, para estar no comando das suas emoções. E amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Então, são 2, 4, 6, 8
8 princípios que norteiam o Código Moral do Judô, que está no site da Confederação Brasileira do Judô. Aqui temos uma breve conclusão para esse trabalho e considerações feitas por mim, né, que dizem o seguinte: a partir do entendimento dos propósitos apresentados nesse trabalho e dos caminhos que o judô proporciona, destacamos a inteligência, a perspicácia, a sensibilidade, o foco e a dedicação ao atingimento de objetivos pelo Kanô de Gorochihan. Atributos esses próprios de pessoas privilegiadas, altamente capazes e visionárias. Jigoro Kano realmente era um grande visionário, ele tinha uma percepção do futuro muito grande e ele conseguiu incorporar isso e promover isso de maneira, até podemos entender, porque o judô se perpetuou e existe como existe até hoje no mundo inteiro. A sua mente sempre estava voltada para o respeito, para a fraternidade, para a harmonia na sociedade e para o progresso. Desde cedo, ele compreendeu o verdadeiro e amplo sentido da educação e, a partir de então, encontrou a principal razão da sua vida. Afirmou frequentemente que nada é mais sublime que educar. Ao aprofundar-se na técnica, descobre-se a importância da base espiritual e científica para a harmonização do todo. Ele afirma: o judô é um caminho para o uso ideal da força espiritual e física. Ao se referir às crianças e adolescentes, acreditava que a real segurança de um povo não está na capacidade bélica das suas armas, mas sim na força potencial da sua juventude. Ele sabia que a segurança de um povo racional se encontra no intelecto, na pesquisa e no desenvolvimento do saber. Um dos caminhos do judô, observado intelectualmente como matéria, nos leva ao desenvolvimento da capacidade de raciocínio, da personalidade, do equilíbrio, do caráter e também do amor à pátria. Enfatizou que somente pelo desenvolvimento do intelecto constrói-se uma sociedade saudável, instruída e fraterna. Aqui temos as suas duas máximas, que é o Seiryoku Zenyo, que está à esquerda, e o Dita Kyoei, amizade e prosperidade mútua, que está à direita. Considerações finais. O judô, com sua grandeza, é verdadeiramente uma atividade, um esporte de luta que vai para muito além das técnicas antigamente conhecidas e utilizadas pelos samurais, para manter ou ferir um adversário. Ele caracteriza-se como uma dádiva extremamente rica, complexa e universal, presenteada ao mundo por Kanô de Gorochihan. Esse legado, pela sua magnitude, descortina inúmeros caminhos a serem seguidos e se materializa como um princípio que pode ser aplicado em todas as áreas da vida humana. É uma arte que educa e beneficia o corpo, a mente e o espírito. E assim sendo, podemos usufruir e colaborar para a promoção da harmonia universal pelos caminhos do judô, eternos caminhos para serem percorridos em sua plenitude, pelo imensurável legado deixado ao mundo por Kanô de Gorochihan. Magnitude. Aí temos as referências bibliográficas, que são diversas, e aqui meu contato, se alguém precisar de algo, tem meu e-mail, meu Instagram, meu celular, estou à disposição de vocês. Agradeço pela atenção, desejo sucesso nas suas pretensões, sucesso nas suas promoções, sucesso nas suas carreiras, sejam elas esportivas, culturais, filosóficas, sociais, profissionais, e estou aqui à disposição de todos. Pela sua atenção, muito obrigado, peço desculpas por eventuais falhas na leitura ou na explicação de algumas coisas, mas estamos aqui sempre ao dispor de todos. Muito obrigado.